Informação interna, Flamengo acerta a contratação que ninguém esperava. Tem informação aí sobre Lucas Paquetá. Vamos falar aí sobre várias outras notícias do Flamengo interna. Você que tá aí, toca meu parceiro, minha parceira. Tô aí também comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, falando agora sobre treinamento do Flamengo. Os titulares da equipe do Flamengo de ontem naturalmente estiveram de folga hoje, como a gente comentou no vídeo da manhã, sobre os titulares mesmo, aqueles jogadores principais do Flamengo que detonaram, engoliram o Botafogo. Léo Pereira, Michael de la Cruz participaram normalmente dessa atividade no CT. Nildo Urubu estarão à disposição do técnico Felipe Luiz também amanhã no treino da sexta-feira, que vai encerrar, a preparação do time do Flamengo para o clássico do próximo sábado às 4h30 da tarde, diretamente do estádio do Maracanã contra a equipe do Fluminense, beleza? Tá tudo normal, é apenas um controle de carga que teve na quarta-feira com esses atletas, tá tudo certinho com eles. Vamos avançando aí. Hoje é aniversário do ex-lateral esquerdo do Flamengo, Juan. Ele completa 43 anos de idade nessa quinta-feira, dia 6, com o manto sagrado marrentinho, como era chamado. Conquistou uma Copa do Brasil 2006, Campeonato Brasileiro 2009, 3 campeonatos cariocas 2007, 2008, 2009. Parabéns ao Juan Marrentinho. Tive a oportunidade de entrevistar o Juan Marrentinho, uma pessoa assim realmente maravilhosa, sensacional e que marcou a época. No Flamengo, uma época que o Flamengo não tinha um grande time assim, mas tinha 2 excelentes laterais. Na esquerda tinha o Juan Marrentinho, na direita tinha o Léo Moura, Engraçado isso, Por mais que tinha algumas peças importantes ali, era um time realmente ali meio barro, meio tijolo. Não era igual a equipe que o Flamengo tem hoje, Tem elenco, aquela coisa toda, tá? Flamengo é o time da Série A com mais gols em 2025, marcando 20 gols em 8 jogos. O Flamengo tem uma média impressionante de mais de 2 gols marcados por partida. Um negócio assim realmente absurdo. Entre essas partidas, destaque para 2 goleadas por 5-0. Uma contra o Bangu, que é o lanterna da competição, e outra contra a Portuguesa, que é vice-lanterna. Tô vendo muita gente aí querendo desqualificar a vitória do Flamengo, porque o início do Flamengo não foi tão bom, aquela coisa toda. Gente, existem vários jogos dentro de um jogo. A Portuguesa é um adversário fraquíssimo. Só que há várias formas de você vencer um adversário fraquíssimo. E o Flamengo foi lá e meteu 5-0, venceu da forma que tem que vencer. Independente do início ruim, o Flamengo meteu 5-0. Cara, parece que as pessoas, estão ficando, 5-0, bicho. E não era nem o time titular. O time titular ficou na cidade do Rio de Janeiro. Como é que pode uma história dessa, cara? Não consigo entender. Mas vamos lá. E outra, mais um bom jogo do Alan. O Felipe Luiz vem gostando bastante desse início de temporada do Alan, falando que ele voltou mais focado, que ele voltou mais regrado, tá pegando ritmo ainda, ganhando confiança. O Felipe Luiz quer fazer de tudo para recuperar esse jogador, porque na cabeça do Felipe não é possível que um jogador que foi tão bem do Atlético Mineiro, vencendo o Campeonato Brasileiro, vencendo a Copa do Brasil, chegando na semifinal de Copa Libertadores da América, quase a final, sendo eliminado nos últimos momentos para o Palmeiras na Libertadores. Não é possível que o cara desaprendeu a jogar. Essa é a opinião do Felipe Luiz. Vamos avançando. Como Boto virou um verdadeiro fã de Felipe Luiz, mais fã de Felipe Luiz do que de Mr. Jorge Jesus. Olha aí. A propriedade rural, o primeiro encontro precisava ser especial entre Felipe Luiz e José Boto. Foi um convite para um ambiente particular com significado pessoal, uma quinta Vila Real na cidade norte de Portugal. A propriedade rural fica na região do Douro, conhecida pela produção de vinhos e boa comida. Ambiente propício para quê? Falar de futebol. E do Flamengo, claro. Afinal, foi o clube que uniu os planos da carreira de José Boto e Felipe Luiz.
Em um pouco mais de um mês de trabalho, sintonia e perspectivas de sucesso em 2021 entre o técnico e o diretor de futebol, Boto já virou mais fã de Filipe Luiz do que do treinador que serve de referência para o novato do técnico, que é o Jorge Jesus. Eu já tive trocando ideia com o Boto e eu perguntei para ele do Jorge Jesus. Eu sou um verdadeiro fã do Jorge Jesus. E o Boto falou o seguinte: me deu muito trabalho, é bom treinador, mas me deu muito... É lógico que ele não falou que esse sotaque de carioca, Rio de Janeiro, brasileiro aqui, né? Falou com o sotaque dele. O primeiro papo durou das 11 horas da manhã até as 9 da noite, jornada longa que serviu como alicerce para a relação pessoal e de trabalho. Boto foi anfitrião de Filipe Luiz em uma propriedade rural que era de antiga herança da família da mulher do dirigente português. O local é simpático, com ar interior e paisagem bucólica. Após a morte dos sogros de Boto, a quinta virou motivo de certa discórdia entre 5 filhos do casal. Aí já é mais da vida pessoal dele. Mas, cara, ele tá virando um verdadeiro fã. O Filipe Luiz também tá tendo uma relação muito boa com o português José Boto, inclusive no título da Supercopa do Brasil. Ele cita essa conexão entre ele e o português, do profissionalismo, da ideia de jogo, porque o Boto também é treinador. O Boto, ele tem o curso lá da UEFA, aquela coisa toda, o Boto tem. E as ideias de jogo são parecidas e o interessante é que ele consegue debater de futebol, de tática, de estratégia de jogo, de modelo de jogo, com o Filipe Luiz. E isso o Filipe Luiz fica cada vez mais encantado pelo dirigente português, que vem fazendo um bom trabalho, pelo menos já até o dia 6 de fevereiro de 2024. Gosto de falar a data porque, né, a gente tem que seguir reavaliando. Guilherme é um dos jovens da base que vem mais se destacando pelo Flamengo nesse início de temporada. O meia atuou por 17 minutos na goleada sobre a equipe da Portuguesa e anotou mais uma assistência, se tornando o líder de assistências do Campeonato Carioca 2025. Foram 6 jogos, 1 gol, 3 assistências, 4 participações em gols e 81 minutos para participar de um gol. É impressionante o desempenho que o jovem jogador vem tendo na equipe de Filipe Luiz e que também já teve na equipe de Kleber dos Santos no início do Campeonato Carioca, e Flamengo, tá? Aposta todas as fichas neste jogador para o início da temporada e quem sabe aí também para o restante da temporada. Neymar cuspiu marimbondos na direção de Mister Jorge Jesus, rapaz! Olha aí! Após estrear pelo Santos, o atacante Neymar comentou sobre uma relação com o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, e atualmente no Al Hilal. O treinador, antes do atleta deixar a equipe árabe, comentou que ele não estava conseguindo acompanhar a equipe fisicamente. E o Neymar não gostou não, viu? Deu declarações ontem aí, na estreia dele pela equipe do Santos, o Santos empatou em 1-1, ele deu um chute lá de perna canhota, aquela coisa toda, e falou o seguinte após o jogo: eu estou pronto para jogar. A base de treinos que eu tinha, mas eu precisava de jogos. E essas foram as discussões que eu tive recentemente. Obviamente eu fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando ele falou que eu não estava nas mesmas condições da equipe. Nos treinos eu demonstrava que estava sim apto a jogar, que estava sim nas mesmas condições dos atletas. Até porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu. Eu nem gosto de falar sobre isso, de criar polêmicas, mas é a realidade. Quando o Jorge Jesus deu essa declaração, eu sabia que quando eu entrasse em campo eu ia mostrar uma coisa diferente. Então, fica aí, o campo fala. O campo é o único lugar onde eu consigo me defender. O Jorge Jesus está certo. Pedrão, até baba-ovo do Jorge Jesus. Eu gosto do Neymar, eu adoro o Neymar. Mas olha só, gente. O Mister, com ele não tem... tá 90% bem fisicamente. Tá 80%, porque o Neymar não tá 100% fisicamente. O Neymar, sabe quantos jogos que ele fez pelo Al Hilal? Ele fez 7 jogos. Gente, isso é muito pouco. São pouquíssimos jogos. Um atleta que custou para mais de bilhão
para o Estado Saudita, que é quem banca a equipe do Al Hilal, o príncipe lá, enfim, tem dinheiro para ganhar, para ele fazer 7 jogos. Ah, mas ele teve uma lesão de ligamento cruzado. Pô, o Pedro também teve. O Pedro já tá voltando. Já tá treinando. O Pedro não tá indo para Cruzeiro. O Pedro não... Então, assim, discordo do Neymar. É que aqui no Brasil só tem baba-ovo. Aqui no Brasil, ninguém, salvo raríssimas exceções, tem. É todo mundo que baba ovo. Mas a maioria baba ovo, não vai falar isso. Vai falar, ah, você que é fora, Pedro, você joga mais que o Neymar. Não, não é isso, cara. É questão que o cara não é intocável, bicho. Esse é o grande X da questão. Entendeu? Técnico do Fluminense, Mano Menezes, chora antes da partida contra o Flamengo. Pô, já começou o chororô do Fluminense. Pô, ganhou do Vasco, meteu 2-1, tá se recuperando no Campeonato Carioca, já vai começar... Abre aspas. Vamos pensar no Flamengo daqui a 2 dias, porque já jogamos no sábado. Você vê que se tem uma disparidade na tabela do Campeonato Carioca, o adversário que acabamos de vencer joga na segunda-feira com 3 dias a mais para descansar. A gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo, que descansou a maioria dos jogadores hoje. Essa é a realidade. Mas temos que ter força e vamos ter força para fazer o... descansou, você poderia ter descansado também, ué. Era só não ter levado a cavalaria aí de vocês aí, que já é uma cavalaria bem cansada, né? Tudo bem que tem o John Arias, tem um Cano que voltou a meter gol pra burra aí, aquela coisa toda, mas assim, não tem comparação. Né? Vocês botaram a cavalaria cansada de vocês aí, senão é capaz de ser rebaixado do Campeonato Estadual. Conseguiram 3 pontos, se aproximaram do G4, mas mesmo assim a situação tá difícil. Complicado para vocês aí. Mas enfim, vamos focar aí no sábado. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou a equipe de arbitragem para o clássico entre Flamengo e Fluminense. Quem apita é Alex Gomes Stefano. Ele será o responsável por comandar a partida. Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha. Já o VAR será sob a batuta de Rodrigo Carvalhães de Miranda. Rapaz, se o Rodrigo Carvalhães de Miranda, ele é apto de tudo que é jogo. Se eu não me engano, ele foi o VAR aí também do jogo do Flamengo contra a Portuguesa, contra a Lusa. Vai ser o VAR de novo, né? Mas, enfim, não fez cagada. Pelo menos até o momento não fez cagada. Esse Alex Stefano, eu não me lembro muito dele, mas eu sei quem é. Já fez a abobrinha contra o Flamengo. Eu tô tentando lembrar aqui da situação que ele... Mas tudo bem, vamos torcer para que ele faça uma boa arbitragem. Os ingressos para a partida diante da equipe do Botafogo, né? Depois de Flamengo e Fluminense teremos Flamengo e Botafogo, já estão à venda, galera. Aliás, entrarão à venda amanhã às 7 horas. Muito obrigado, produção. A partir às 7 horas, né? Amanhã, no dia 7, quer dizer, corrigindo, dia 2, mês 2, né? Fevereiro, pro nível diamante, público geral, a partir do dia 10, às 10 horas da manhã, público geral online para adquirir ingressos para Flamengo e Botafogo, gratuidade para o setor visitante também. O mandante dessa partida contra o Botafogo é o Flamengo. A venda de ingressos para o Fla-Flu já está aberta, inclusive tem ingresso vendendo no site do Flamengo, apesar de o mandante ser o Fluminense, mas essa nova gestão está tomando um cuidado especial, está comprando a carga de ingresso, botando para vender no site do Flamengo, né? Entra lá no site para você saber na íntegra todas as informações. O ingresso mais barato para quem é sócio-torcedor é R$20, né? O plano mais brabo, né? Aí depende do seu plano sócio-torcedor. E para o público geral, o ingresso mais barato é R$80 a inteira, R$40 a meia, né? É uma política de ingressos que tá caro. Acho que poderia, quem sabe, botar uns 60 aí. Tudo bem que é um clássico, então desce para 60, meia 30, mas enfim, vamos torcer para que lote, que o Flamengo consiga um bom resultado diante da equipe do Fluminense, do Botafogo, e depois do Vasco. E depois também tem a última rodada contra o Maricá, que existe até a possibilidade de se realizar em Manaus. Não tem nada confirmado ainda, não quero iludir aqui o torcedor manauara. Vamos ver, não tem nada confirmado ainda.
Durante a live recente no seu canal da Twitch, o meia Lucas Paquetá falou sobre a possibilidade de defender outro clube brasileiro sem ser o Flamengo. E ele falou: óbvio que eu jogaria em outros times, mas se não existisse o Flamengo. Olha que interessante a resposta dele. Meu clube de coração, se eu fosse voltar para o Brasil, eu voltaria para o Flamengo. Sempre falei isso nas entrevistas. É o time que eu cresci. Talvez até faria o mesmo se eu tivesse crescido em outro clube. Mas eu cresci no Mengão. Graças a Deus. Então, eu me vejo só voltando para o Mengão. Mas se o Mengão não me quiser, aí eu vou ter que ter uma escolha. Mas eles não vão fazer isso, não. Deu risada o meia Lucas Paquetá, o Flamengo que tenta a contratação do meia Lucas Paquetá, informação do Rian Moreno, informação do Guilherme Flazoeiro aí, né? Outros portais também trouxeram essa informação, mas da última vez a atualização foi feita por ele. O Flamengo tenta a contratação do meia, que vive em imbróglio lá na Inglaterra. Vai ter aí agora em março esse julgamento no mês que vem, né? Esse julgamento para saber se ele vai ser considerado culpado ou não, se ele vai ser absolvido. Vamos ver como é que vai ficar essa questão, se vai ser banido do futebol, né? Há quem diga que ele possa ser banido apenas do futebol inglês. Inicialmente sim, mas depois certamente vai se expandir para a FIFA isso. Espero que não, espero que ele seja inocente. Agora, se for culpado, que pague, né, gente? Vou fazer o quê? Que pague, mas eu não posso acusar ninguém. Vamos esperar aí o julgamento. Flamengo acerta a contratação de ucraniano indicado por José Boto para comandar o setor de scout do Mengão. Braço direito de Boto, Andriy Fedchenkov, se desligou do Cardiff City da Inglaterra para assinar com o rubro-negro. Olha aí, minha rapaziada. Andriy negociou a saída do Cardiff City para acertar com o Flamengo. Ele estava lá desde dezembro de 2023 e entrou em acordo com a equipe para ser liberado ao final da janela de transferência europeia, que terminou na última segunda-feira. O ucraniano chega à cidade do Rio de Janeiro para assinar contrato. Já chegou hoje para assinar contrato com o Flamengo e é aguardado no CT Nildrubu nessa sexta. Boto e Andriy trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e também na equipe do PAOK da Grécia. No Shakhtar, ele era membro de scout do clube, mas no PAOK assumiu o cargo de chefia do departamento e também assistente do diretor de futebol. O diretor de futebol do Flamengo colocou o nome de Andriy na mesa de BAP e não abriu mão da contratação. Ainda em dezembro, o clube cogitou o pagamento da multa para ter o ucraniano trabalhando desde o início da janela. Mas depois de algumas reuniões, as partes decidiram esperar Andriy conseguir um acordo de liberação sem custos, junto à equipe do Cardiff City, o que aconteceu somente na metade do mês de janeiro. Andriy seguiu a mesma linha de Boto, que quando estava no Osijek da Croácia, já estava se antenando no trabalho do Flamengo. O ucraniano tem contato diário com o Boto e com o membro do departamento de scout rubro-negro. Ele já participa das ações do clube, mas será apresentado ao restante da equipe quando chegar ao CT Ninho do Urubu, galera. Bem interessante, tá? Muita gente aí... Pedré! Vai botar um ucraniano lá, como é que ele vai se comunicar no Brasil, Pedrão? Onde que esse português está com a cabeça? Ele fala português. O Flamengo já soltou a nota e, além de falar português, fala outros 4 idiomas. O cara fala 5 idiomas. E o antigo chefe do scout do Flamengo, que é o Ricardo Pelingeiro, que é bom, não vai participar mais do departamento profissional e passará a ser responsável pela captação da base do Flamengo. Então não foi demitido, cara. Que o Pelingeiro é bom também. Tá? Segundo Pablo Rafael Rua, em negociações avançadas com o Flamengo, o Jorginho do Arsenal recebeu proposta da Fiorentina da Itália e do Besiktas da Turquia para contratá-lo em julho. Entretanto, o jogador segue focado em assinar o seu pré-contrato com o Flamengo. Inclusive, o jornal The Mirror da Inglaterra já cravou que ele já assinou um pré-contrato com o Mengão. Você que tá aí, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto. Demorei um pouquinho só soltar o vídeo da tarde que eu tava dormindo. Fala a verdade mesmo, cheguei cansado, porra, irmão, uma loucura, hein, tá? Amanhã é normal, madrugadão rubro-negro, vídeo da tarde também. Tamo junto, saudações rubro-negras.